Vibe Podcast especial de finados. E hoje nós vamos levantar questões importantes como onde estão os mortos? O que estão fazendo? O que pensam? O que falam? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. Não saia daí. Começa agora mais um programa Vibe, uma forma dinâmica e direta de traduzir a Bíblia até você. E hoje com a edição especial porque nós estamos vivendo justamente na Semana do Contexto, né? Hoje, dia 2 de novembro, dia dos finados, abrimos aqui de forma sinistra, escura, para tentar te revelar algo que a Bíblia é bem clara. O que acontece com o indivíduo quando ele morre? E antes de começar a apresentar nossa equipe, nossa mesa, nossa garotada aqui, eu quero te dizer para você e compartilhar esse programa Vibe que hoje você assistiu via Instagram e também pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, você vai lá no Instagram, Comunidade Novo Tempo JP, e siga a nossa comunidade para que você entenda e compreenda as nossas programações, participar, acompanhar das nossas informações, de tudo que acontece por lá. E da mesma forma você vai fazer com a plataforma do YouTube. Você vai compartilhar, divulgar, você vai ativar as notificações e mandar para os amigos. Ok? Combinado assim? Posso fazer? O programa hoje está imperdível. Nós temos o nosso chat, as perguntas, as respostas que nós iremos dar para os nossos amigos. Muita gente interagindo. E para compor hoje esse tema, eu gostaria de apresentar nossos amigos. E está aqui conosco nosso brother, parceiro, pastor? É isso? É, pastor. É o pastor Eric, ele é pastor de onde, pastor? Se apresenta aí. Pastor do Espaço Novo Tempo, aqui em João Pessoa, lá no bairro de Cabo Branco, no Hotel Xênios. Para quem não conhece, coloca aí no Google que você vai achar. E as nossas reuniões lá, nossa programação acontece no sábado às 10 horas da manhã e você é o nosso convidado. Então não perca essa oportunidade de conhecer essa família que eu tenho certeza que você não vai gostar, você vai amar. Isso aí, é o pastor conhecido como pastor marumbado, ele que treina, faz academia, corre 10 km, olha todo o histórico dele, né? 10 km, quanto de supino? 20 de cada lado, 30 de cada lado. 30 de cada lado, 60, 75. Não, 25 de cada lado. Ah, então dá 50, 25. 65. Então tá certo. Para vocês verem que na nossa comunidade a gente valoriza a vida. Valoriza a vida, valoriza a atividade física e tudo mais. Tá todo mundo aqui preenchidozinho aqui, né? Não tá faltando nenhumas partes. Também conosco na mesa, Daniel Abrantes. Tudo bom, Daniel? Opa, Davi, tudo em ordem com você? Você faz quanto supino? 25. Só isso. Peraí, 25, mesma coisa do pastor. Essa conta, essa matemática, você é pra fazer 40 e 40. Um braço desse tamanho. É o dobro da metade do meu. Rapaz, tô vendo que Davi aqui é o 40 e 40 da vida. E eu tenho 43 anos, você tem a metade da minha idade aí, né? É. Mas Daniel sempre está conosco, também é um pesquisador que se interessa com a leitura da Bíblia e também todos os elementos, Daniel Abrantes, que também vai compor esse assunto, esse tema aí. E para fechar essa mesa, ele, o Giovanni. Rapaz, eu não sei se estou tendo um déjà vu, eu acho que eu já respondi essa pergunta hoje. Gente, boa tarde a todo mundo. O conselho que eu dou aqui para os marombados aqui sempre, certo? É que fique sempre no natural. Aí, ó. Igual a minha aqui, sem músculo. Então é isso, gente. É bom estar com vocês e que Deus abençoe esse bate-papo aqui. Isso aí. E antes de abrir o programa, eu quero aí falar sobre o nosso patrocinador oficial, o Estúdio Vision, tá certo? Que patrocina o programa Vibe. Inclusive, esses conteúdos são fabricados aqui nesse estúdio. Um estúdiozinho moderno, gostoso, agradável, que vai atender às suas necessidades profissionais, né? Então, se você tem um desejo, está pensando aí em executar um tipo de trabalho, já sabe que tem aí um lugar certinho para você, Estúdio Vision, para você também ali. Ele é o patrocinador oficial do programa Vibe, não é isso? E hoje o tema, a gente vai mergulhar num assunto assim que muitos têm dúvida. Facilmente você vai se deparar com alguém que tenha dúvida a respeito dessa questão que nós iremos abordar.
tá certo? Até está no nosso título, o que acontece, né, com as pessoas quando morrem, né? O estado dos mortos. É uma questão que traz, assim, muitos elementos, muitas teorias. A gente falou semana passada sobre as teorias, semana retrasada, mas muita teologia e textos, né, são fundamentados, extraídos da própria Bíblia. Então a gente vai, ao longo desse programa, tentar abrir com vocês alguns textos bíblicos com a galera de casa, acompanha aí também, e tentar esclarecer algum assunto. Lembrando, gente de casa, calma, o nosso intuito aqui não é trazer polêmica com ninguém, não é menosprezar a tua crença, a tua fé, a tua forma de pensar, mas é tentar, de uma forma humilde, te ajudar. Porque a gente vai entender lá na frente que uma mal compreensão de um determinado elemento leva ao sofrimento. Então a gente vai tentar aqui te ajudar para trazer alívio ao teu sofrimento, tá certo? E a gente vai desenvolver essa questão da morte. Mas eu sugiro aqui, gente, para a gente começar esse bate-papo assim, para a gente mergulhar, eu acho que é importante para a gente entender o que é a morte, é entender o que é a vida. Ou como funciona o processo, os elementos essenciais para a vida. Porque só assim a gente vai entender o mecanismo da morte a partir da visão da vida, do que é a vida, de como Deus criou os seres humanos, como Deus trouxe a existência, nós, aqui, todos os seres vivos. Aí eu queria conversar com o Eric logo. A Bíblia apresenta alguma coisa em relação a como Deus formou a vida? Questão da existência? Sim, Davi. Em Gênesis, né, a gente já consegue encontrar aqui a respeito disso, de como Deus, na verdade, criou o ser humano, né? Primeiro, já fazer uma declaração aqui de cara que nós somos criacionistas, né? Acreditamos que existe um Deus criador. Criou o universo, criou o planeta Terra, criou os animais, a natureza, criou a gente. E nesse composto aqui, né, da criação do homem, a gente entende que o homem ele foi feito do pó da terra. Né? A gente vê aqui em Gênesis 2, verso 7, que vai, sendo bem direto, vai dizer: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui foi, digamos assim, aqui é o composto, né? A composição da vida do homem, da nossa natureza humana. A gente entende também aqui que existe uma palavrinha que ela dá um norte, um caminho aqui para entender melhor essa questão da composição, né? Que é a palavra Nefesh Hayah, alma vivente. Né? Nefesh Hayah em hebraico, alma vivente. E essa palavra, ela também é usada em outros 3 versos anteriores relacionados à criação dos animais. A gente vê no verso 20, no verso 21 e no verso 24 que Nefesh Hayah está sendo traduzida por seres viventes. Ou seja, isso aqui dá um entendimento para a gente que o homem, Nefesh Hayah, alma vivente, ele é também assim igual aos animais, nesse sentido de Nefesh Hayah, né, de alma vivente. Isso aqui é para mostrar para a gente que não existe uma separação. Né? A gente entende que existe o dualismo platônico que vai fazer essa separação de corpo e alma. E é daí onde vem a ideia também da imortalidade da alma, porque ele apresenta a alma como algo que é, digamos assim, invisível, que é... Me esqueci a palavrinha agora. Autoconsciente. Não autoconsciente, outra palavrinha. Fugiu aqui da mente. Se referindo ao quê? Se referindo à composição da alma. Algumas pessoas acham que a alma... Sua natureza? Imaterial, exatamente. E aí de onde vem a ideia que o corpo físico é o material, a alma ela é imaterial e imortal, não morre. Né? Então, de onde vem isso aí? Então, Nefesh Hayah traz pra gente o entendimento de que o ser humano ele é um só. O corpo e a alma é uma coisa só. Né? Nos ajuda a entender um pouco sobre isso. E aí, então, a junção desses elementos é de onde surgiu a vida, né? De onde surgiu a vida. E é interessante, né, que o pastor falou, ele passou a ser, ele não tem, né? Existe essa... Ele não obteve. Ele passou foi. a ser, ele foi. Ele foi alma vivente, não obteve uma alma. Né? Eu digo isso porque é importante o processo de morte, saber como é que funciona o processo de vida, né? Porque eu imagino, talvez na minha ignorância, o processo de morte seja o inverso disso aí, né? Exato, né? Inclusive,
esse ponto é tão importante, Davi e pastor, que muita gente hoje, né, a gente tem que estar sempre reforçando esse aspecto da criação, né, ou seja, da origem, da natureza humana, porque hoje, com a cultura que vivemos depois de milênios de influência grega, quando as pessoas escutam palavras como alma, espírito, automaticamente vem a associação na mente dela como se fosse um fantasminha, né? Imediatamente. Imagina logo, tá lendo na Bíblia, vendo um filme, vendo em Hollywood, a palavra alma, espírito, vem uma entidade imaterial, autoconsciente. Todo mundo Ele faz tem a essa consciência. associação, que tem uma consciência. Mas assim, quando a gente vai para a Bíblia, né, e a gente entende como é a formação, como o pastor acabou de explicar aí, o homem era o pó da terra, recebeu o fôlego de vida e se tornou alma vivente. Então, quando morre, não tem mais a alma vivente. A alma morreu. Inclusive, há diversas passagens bíblicas que mostram que a alma morre, né? Porque a alma é o ser humano como um todo. Então, fala, Daniel. Não, eu ia enfatizar isso aí, porque geralmente a crença que nós temos, né, é uma crença grega, né, neoplatônica, que existe uma alma no corpo, né, em que o corpo aprisiona a alma, e aí, para a alma se libertar, precisa, né, a pessoa, enfim. E aí, as pessoas acreditam, inclusive os desenhos animados, Giovanni reforçou, nessa crença, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, as palavras que são ditas ali, né, elas, Nefesh, o Ruá, né? Nefesh Hayá. Hayá, mostra que o ser humano ele é um ser holístico. O que é um ser holístico? É um ser integral. Ele é um ser inseparado. Ou seja, se o ser morre, acabou. Entende? Se ele está vivo, né? Não existe uma separação, a dicotomia entre corpo e alma. Entende? Isso aí vem a crença grega, né? Dos filósofos e tal. Então a gente vai destrinchar isso aí ao longo desse podcast, né? Sobre essa... Beleza, então o que é que a gente tem aqui? A gente tem a formação da vida, 2 elementos, a vida acontece a partir da junção. O homem passa a ser aquela alma vivente. Ele não tem, ele é. Ou seja, e o processo de morte é o contrário. Tem algum texto bíblico, alguma passagem que a gente poderia abrir aí para os nossos amigos, para a gente começar a ver se é de fato isso, esse processo que acontece mesmo? Porque, de repente, os nossos amigos podem estão inventando coisa, mas é bom a gente trazer, que mostra que quando o indivíduo morre, o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó da terra, né? É interessante que a gente destacou bem, né? O Daniel aqui, ele falou um pouco aí sobre Platão, né? E trazendo em mente aí essa questão da era grega ali, né? Da filosofia grega, que a gente carrega um pouco disso, né? Na verdade, tudo começa ali. Eu vou puxar já para a Bíblia. Só tentando fazer uma contextualização. Uma construção de ideia. A gente vê que, na verdade, nem começou em si ali com os gregos, de fato, né? A filosofia, os filósofos gregos. A gente não consegue determinar bem. A gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast. A gente não consegue determinar bem quando começou essa história de imortalidade da alma, né? Essa ideia de que o corpo é algo separado da alma e só o corpo físico que morre e a alma, ela permanece viva. Né? A gente encontra desde os egípcios, digamos assim, o mais antigo a gente consegue... Né? Infelizmente não deu certo para o nosso doutor em filosofia estar aqui presente para ajudar um pouquinho a gente nesses detalhes. Mas começa ali pelos egípcios, onde Sócrates, depois de um tempo, vai lá, né? Vai lá no Egito para entender um pouco mais sobre isso. Aí depois ele volta para a Grécia. Quando volta para a Grécia, entra em contato ali com seu famoso discípulo Platão. E aí Platão aprende um pouco sobre isso e é onde ele vem e começa a construir essa ideia que o Daniel estava falando aí. Essa separação, né? A gente chama de dualismo platônico. Né? Dualismo platônico, ele divide aí o corpo, a alma e por aí vai. Só que daí, é como a gente estava explicando aqui, apenas comentando nessa questão aí do Nefesh Hayá. Né? O Nefesh Hayá. O Nefesh Hayá a gente encontra logo no início em Gênesis. Abrindo aqui a Bíblia, se você quiser depois conferir aí, na sua Bíblia, Gênesis 1 e 2, a gente vai encontrar a expressão aqui, Nefesh Hayá, que é a expressão, a palavra que no português está traduzido como alma vivente, né? Como alma vivente.
Se eu estiver falando muito, vocês interrompem aí, viu? Não, Porque pode ficar à senão... vontade. vai construindo sua ideia. Tô construindo aqui minha ideia. Então, Giovanni comentou aqui que a gente tem alguns versos bíblicos onde mostra que, de fato, a alma, ela, de fato, morre, né? Ela é destrutível. Ela é destrutível. Só que aqui em Gênesis 1 e 2, a gente já começa a construir um pouco dessa ideia do Nefesh Hayah, né? Eu estava dando uma estudada e Nefesh Hayah não só se traduz apenas como alma vivente. A gente encontra aqui pelo menos 3 versos. O verso 20 do capítulo 1, o verso 21 e o verso 24, que vai estar ali o nome seres viventes, né? Também no hebraico é Nefesh Hayah. Eu não vou poder ser tão assim, digamos, assertivo em dizer que há um erro de tradução, certo? Vai lá que o tradutor forçou um pouquinho, porque ele também tem essa ideia, né? Talvez ele tivesse com essa ideia do pensamento grego, de que de fato existe uma alma, e ele quis mostrar isso, ó, o ser humano, ele tem uma alma separada do corpo, os animais não. Então ele usa aqui uma outra uma outra tradução, né? Outras palavras, que não tá errado. Porque se você for para Nefesh Hayah, a tradução mesmo da palavra, você vai ver várias palavras aí. Vida, vai ver alma, vai ter seres viventes, vai ter várias palavrinhas. Então, a tradução, ela tá correta, só que ele usou, e aí foi o que o Giovanni falou. Acho que a gente tem um pensamento de quando a gente fala de alma, né? Quando a gente fala de alma, parece ser algo imaterial, né? Ou alma, espírito. É a mesma lógica que a gente usa para Espírito Santo. Se a gente fosse falar aqui hoje sobre o Espírito Santo, a gente ia fazer uma introdução parecida. Porque se eu falar Espírito Santo, não tem quem diga que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque pessoa pra gente, a gente toca, a gente vê, né? Tem algo diferente. Então, a Bíblia, logo no início, se a gente for, de fato, para o original, né? No hebraico, a gente já percebe que tem essa união. Né? Que a gente tem essa união. Os animais, os seres viventes aqui, que está no capítulo 1, eles são Nefesh Hayah, assim como o ser humano também é Nefesh Hayah. Entendeu? Então, tudo aqui de uma forma integral, holística, como o Daniel falou pra gente logo aqui no início. Show de bola. Então, a gente já tem essa informação concreta, mostrando que o ser, ele é vivo por ser uma alma vivente. A partir disso, essa separação já se desconecta, já não existe mais vida, né? E aí a gente vai, não é? Quando a gente mergulha agora, como a gente já ficou bem fechadozinho, o que é a vida? Eu acho que já ficou bastante claro pra gente aqui. Agora a gente vai entrar na questão da morte, o processo de morte. Não é? O que é morte, Daniel? O que seria a morte? Então, a morte é a não vida, né? É você deixar de viver. E como é que isso acontece na prática? Porque na prática a gente já amarrou tudinho os elementos do que como funciona a vida, né? Ao longo do tempo, né, as religiões, inclusive os judeus, muitos judeus, eles têm essa diferença em crer o que acontece depois da morte, né? Existem os ortodoxos, mais liberais, eles têm muitas posições divergentes. Nós adventistas do sétimo dia, nós cremos que a Bíblia, ela trata a morte, né, como sendo um aniquilacionismo. O que é isso? A pessoa, ela deixa de existir a ponto de não haver consciência após a morte. Então, o indivíduo, quando ele morre, ele não tem consciência nenhuma. Eu acho até errado em dizer sono, não sei se Giovanni me corrija, mas chamar sono, assim, muitas vezes dá a impressão que você... o sono? Seria confuso? Assim... O problema é que a Bíblia usa esse termo, né? Sono. Falar de Isso. sono, né? Que dormiu e tudo mais e tal. Uhum. Mas a gente entende que é apenas uma metáfora. Metáfora, entendi. Pra significar Eu levei na literalidade. Para significar que a pessoa que não tem consciência. Porque um sono acaba que você não está morto, né? Você... Mas como... eu quis dizer nesse sentido. Entendi que, Daniel, sono você está ali vivo, tem sonho, tem pensamento, tem recordação. Obscuramente, mas tem. Mas como o Giovanni falou, é uma metáfora, né? É uma metáfora. É para mostrar que é um período de inconsciência. de consciência. Que Paulo diz, né, que dormem, né? Talvez a forma filosófica que eles conseguiram achar lá na época, né? Uma definição filosófica. E aí, quando a pessoa deixa de existir, né? Não tem consciência alguma, nós não estamos, apesar de no protestantismo nós sermos minoria nessa crença, mas existem pessoas de peso que defendem, né, essa crença, como por exemplo o John Stott, né,
que foi um dos maiores exegetas, inclusive, do século XX, e ele defende o aniquilacionismo. Então, assim, veja que nós cremos uma crença racional, bíblica, tá? Em que o ser humano ele não tem consciência nenhuma, muito menos um lugar intermediário quando morre, geralmente, né? Muitos creem assim, mas que a pessoa deixa completamente de Apareceu. Opa, ter saiu. consciência. Apareceu uma música aqui, eu já fiquei com medo. O que é que tá rolando por Não, aqui? e um tambor, né? E um tambor. E de finados. Vozes do além. A morte vos chama, Daniel. Ixi, Maria. Vixe Maria. Mas volta pra tua explicação, vai. Não, então o que eu quis dizer é isso, quando a pessoa deixa de existir completamente, não há consciência pós-morte, tá? Certo. Ou seja, Será acabou. mesmo? É. Ó, eu quero recordar aqui com vocês, eu posso estar errado, mas parece que todos sabem do relato de Gênesis, quando foi no Gênesis 3, quando Deus mandou que eles tivessem cuidado, né? Para não comer do fruto, algumas coisas iriam acontecer. Aí tem o diálogo lá da serpente, né? Com a Eva, e a serpente disse, Deus disse que se vocês comerem do fruto, vocês morreriam. Mas eu digo que vocês não morrem. Já seria, assim, uma pequena introdução para esse engano filosófico, teológico que existe hoje, de que, de fato, o indivíduo não morre, ou não existe nenhuma associação, aquilo estava relacionado a outro ponto. Sim, eu acho que a mentira começa aí, né? Esse engano de achar que existe algo já começa ali, naquela promessa. Você pode ver que nesse diálogo aí, quando a gente entende ali, né, que é Lúcifer conversando com Eva, e ele pergunta a ela o porquê, né, de não comer o fruto e tal, ela vai falar do porquê, né, que sabe que se fizesse aquilo, ela iria morrer. Então parece que a vida ali estava em jogo também, né? E aí ele responde para ela o quê? Certamente não morrerás. Porque é o que se dizem por aí, o indivíduo não morre. Não morre. Ele A vai alma- para algum lugar. Quer dizer, não morre entre aspas, né? Parece que morre o corpo, a alma que A morre. alma, a prisão do corpo é liberta e a Isso. alma A sai alma agora sai e e vai permanece viva. passando. Nesse ponto, eu queria só fazer por questão de justiça, né? Nem todo mundo que acredita na imortalidade da alma tem essa visão exatamente grega, né? Porque a visão do corpo como sendo uma prisão, com a matéria como sendo má, essa é realmente a característica mais distinta É do pensamento específico. grego. Sim. Pessoas hoje, irmãos evangélicos que acreditam na imortalidade da alma, não é pelo mesmo motivo de considerar a matéria algo ruim ou negativo, como os gregos. O aspecto que é semelhante é esse de que há uma entidade imaterial que permanece consciente após a morte e que muitos acreditam que é imortal. E isso é bastante grego. Mas ainda assim não é 100% grego porque eles divergem de alguma coisa. Nesse pensamento de que a matéria é má, que realmente os gregos davam muito ênfase a isso, os evangélicos hoje não dão. Só por uma questão de, para não fazer um espantalho aqui, né, e alguém não ficar chateado. Exatamente. E nosso intuito não é magoar a crença ou fé de ninguém. É como a gente falou na nossa introdução, é tentar encontrar esperança nos textos bíblicos sobre um ponto que ninguém, ou seja, ninguém se acostumou com a ideia da morte, né? E você é nosso convidado a compartilhar, vai compartilhando com o pessoal, manda aí no chat sua pergunta. Tem uma equipe por trás desses bastidores, estão anotando, daqui a pouquinho vão passar as perguntas. Vai chegar aí alguns comentários, Vai né? chegar alguns comentários, então interage, movimenta esse grupo, movimenta aí o Instagram, vai mandando para o pessoal, vai lá no YouTube. Se você achar melhor assistir pelo Instagram, hoje assiste. Caso contrário, vai lá no YouTube, o nosso Instagram, se você estiver assistindo pelo YouTube, de forma gravada, é Comunidade Novo Tempo JP. Vai lá, acessa e recebe as notificações daquilo que nós estamos fazendo no decorrer de toda semana, tá certo? O papo está gostoso por aqui. Vai lá, Giovanni. Um outro ponto que a gente precisa deixar claro, né? Porque não só, às vezes, a gente corre o risco de fazer espantalho com o ponto de vista que não é o nosso, como o pessoal faz espantalho com o da gente. Do né? ponto Então, de vista que a gente pensa, né? Então, assim, a ideia de que o pessoal fala que a gente acredita em sono da alma, quando eu estava falando. Não é verdade, né? Mais uma vez, a gente utiliza termos como dormir, porque a Bíblia usa, mas a gente não acredita que a alma está literalmente dormindo, né? Que o pessoal chama isso de psicopaniquia.
Não é assim. A gente acredita simplesmente na inconsciência, realmente na extinção da vida. Aí existem metáforas que a Bíblia usa e nós, claro, se a Bíblia usa, nós estamos justificados em usar. Sim. Mas não é um sono realmente da alma, como algumas pessoas acreditam. A gente vai ler um texto aqui depois que vai falar, né, dessa questão da inconsciência, né, que não sabe de nada, enfim. Eu queria só reforçar um ponto do que o pastor estava falando no começo, a respeito das traduções. Isso é muito importante, sabe? Porque se a gente tivesse, imagina só, né? Se a gente está lendo lá em Gênesis 1, que quando os animais são criados, está lá a expressão Nefesh Seres Hayah, viventes. e em vez de seres viventes, o tradutor tivesse colocado consistentemente com o que ele coloca em Gênesis 2, versículo 7, quando diz que o homem foi feito alma vivente, Nefesh Hayah, tivesse traduzido assim, que os animais são almas viventes. As pessoas teriam mais facilidade de entender que a constituição, que a natureza, a forma como os animais foram criados, é igual a dos homens. Sim. É exatamente isso que a Bíblia coloca. A Bíblia, quando chega lá em Gênesis 2,7, fala assim, né, que o homem foi tirado do pó da terra, a palavra afar. Uhum. Aí diz que ele foi feito alma vivente, Nefesh Hayah. E diz que ele recebeu o fôlego de vida, Neshama Ruach. São as mesmas expressões no hebraico que aparecem também para os animais em todo o Antigo Testamento. Se Os animais- tivesse os animais tudo igual, né, recebem- Giovanni? Daria para entender com mais facilidade esse sentido holístico que Daniel apontou aqui pra gente. A gente não precisa e não deve ter preconceito com tradução da Bíblia nenhuma, Sim. certo? Nenhuma. É tudo palavra de Deus. Tirando a TNM, que é de uma denominação aí que foi feita sob encomenda para negar a Trindade, eu não vou citar o nome aqui, vocês procurem aí TNM, vão saber o que é. Tirando essa, todas as outras a gente deve entender como palavra de Deus Uhum, feita por pessoas bem intencionadas. claro. Mas, infelizmente, eu acho que por tradição, não sei, os tradutores não traduziram consistentemente essas expressões. Que isso torna difícil a leitura. Quando a gente chega, por exemplo, em certas expressões no Antigo Testamento que diz que o menino morreu e a sua alma saiu. Lá está Nefesh, quando simplesmente ali é o sangue, é a vida. Em outras partes, diz simplesmente que a gente não deve comer o sangue, aliás, o animal com sua vida. A gente vê isso lá em Levítico. No original hebraico está lá, Nefesh. Porque para o menino ou uma mãe que teve, na hora do parto diz que sua Nefesh saiu. Se tivesse traduzido, quando essa palavra, a mesma palavra usada pelos animais, diz que ela derramou seu sangue. O animal derramou o sangue do animal. Nefesh também. Uhum. As pessoas entenderiam que simplesmente que saiu dali não foi uma entidade consciente e material. Simplesmente ele saiu da sua vida, porque ele perdeu o seu sangue. Aí, devido às traduções, né, principalmente em português, quer dizer, pelo menos em português, eu não sei em outras línguas, não serem consistentes, isso dificulta a compreensão das pessoas que estão lendo assim, naturalmente a Bíblia. Uma colocação já faz toda a diferença quando você já vem pré-programado a pensar de tal forma. Ainda mais quando a nossa cultura é desse jeito, como a gente acabou de mencionar. Já tem uma dificulta a facilidade, uma palavra. tendência para pensar assim, aí uma tradução meio equivocada já leva àquela ideia que você está tendo ali, né? Infelizmente, nem todo mundo sabe ler hebraico. Pois né? é. Mas a gente pode se utilizar de algumas coisas, ferramentas, né? Tem aí, agora na internet, você consegue aplicativos, sites que podem lhe apresentar dicionário hebraico, que você pode acessar, que você pode olhar, ver a palavra, clicar na palavra, mostrar as traduções, você consegue ter uma noção, né? Mas realmente nem todo Isso mundo tem essa... deve nos levar a ser um pouco humildes e pacientes com as pessoas, Daniel. Porque, veja só, né? Chega lá um irmão de outra denominação que cresceu a vida nessa cultura, lê a Bíblia com uma tradução que não ajuda tanto nesses aspectos e chega à conclusão da mortalidade da alma, ou que a alma é uma entidade. É muito esperado até que a pessoa conclua isso, se ela não tiver Sim. um auxílio. Porque não tem o que fazer, geralmente. E eu queria deixar claro aqui pro pessoal do Instagram que está nos assistindo. Giovanni, Tem muita pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai abrir as caixinhas. Vai, né? Vá. As traduções bíblicas, tirando essa que você falou, a TNM, elas são todas boas. Sendo que tem umas melhores do que outras, não é isso? Porque o que é que muitas pessoas pensam? Ali foi traduzido errado, né? Em tal, NTLH, não sei, NVI. Ali está traduzido errado. Não é que está traduzido errado. Está traduzido certo, porém, existe uma tradução melhor do que em tal passagem. Não é isso, João? Exatamente. É porque às vezes vai usar um sinônimo que dá a ideia de outra conotação. Exato, porque eu tô falando isso porque muita gente pensa que, às vezes, algumas edições foram trazidas errado. Mas não, entende? Ou levar o Não é indivíduo a descredibilizar Exatamente. a leitura da Bíblia. Essa não é a nossa intenção, mas mostrar que, às vezes, um sinônimo ele já leva para uma outra ideia, né?
Quando você tem uma pré-formação, você vê alguma coisa e você aplica um sinônimo ali na palavra, que significa a mesma coisa, mas vai dar uma ideia diferente, como essa questão. Agora, eu tenho uma dúvida, e eu vou eu vou confessar uma coisa aqui. Eu creio que existe um tipo de vida após morte. Calma, pastor. Fique com raiva de mim, não. Tô de boa, fixuça. Tá certo? No final, Certo, eu fale, vou se revelar justifique, tá de aqui a minha crença que existe sim um tipo de vida após a morte. E eu estava pensando sobre isso. Sempre eu acreditei assim. Talvez não bata aí essa divergência aí com a crença de vocês, mas vamos lá. No final, eu vou revelar que vida é essa que eu acredito que existe depois da morte. Mas a questão é que eu penso assim, sabe? Eu acho que é um ponto que gera muita dúvida essa aqui. Porque quando você vai para Eclesiastes, que você vê lá o processo de morte, o texto é claro que o pó volta à terra, como era. Ele cita Gênesis, capítulo... Diz exatamente isso, Não é? Gênesis. Gênesis, capítulo 1, ou é 2, Acho por que aí. três, Por né, ali. que fala 3, do pó da e formação volta do da homem, raiz, né? tá? Do pó da terra. E o Espírito também volta a Deus que o deu. E essa expressão volta a Deus, o Espírito, não daria aqui uma ideia de que realmente, quando o indivíduo morre ali, e ali se levanta o Espírito e vai lá a Deus, e eles estão lá na glória de Deus, estão com Deus. A gente vê muito essa frase popular, né? Em funerais, a gente vê muito. Agora descansa ao lado de Deus. E o que é isso? O que a gente poderia definir bem isso aí? Tá no paraíso, né? Tá no paraíso, tá em Deus, tá na glória. É preocupante um pouco esse pensamento aí. Eu vou tentar usar uma lógica aqui, certo? É um pouco preocupante porque se fosse assim mesmo, de fato, nessa ideia de o espírito, a alma voltou para Deus e agora a pessoa tá no paraíso, Uma existência. uma assim. existência tá lá, né? Vivendo com Deus. Dá-se a entender que a pessoa tá bem, então, nesse caso, né? Tá vivendo bem. Tá no céu, tá no paraíso, tá vivendo bem. Aí eu penso assim, então não tem para que Jesus voltar, né? Para o justo, porque essa condição que você está falando aí, a ideia, o pensamento grego traz o pensamento para a gente de que se a pessoa justa, que esse é o justo, né? O que Davi colocou aqui, que volta para Deus. Mas tem um indivíduo que também vai para uma fase intermediária. O purgatório, para né? Purgatório, até mesmo o purgatório, né? Então, assim... E outros ainda acreditam que vai para uma evolução. Ou seja, tem grupos específicos que acabam que cada um vai para um destino diferente, mas sai. Mas sai, exatamente. Aí, às vezes eu fico me perguntando, se fosse assim mesmo de fato, e o justo agora voltou para Deus, ou... Enfim, a pergunta é, para que Jesus vai voltar então? Já está resolvido para essa pessoa. A ideia, no final de tudo, é que Cristo volte para levar, né? Para levar para que a morte na cruz? Para que, na verdade, se começar desse jeito, a gente quebra a Bíblia praticamente quase toda aqui. Porque depois da queda de Adão e Eva, tudo vai se resumir agora na promessa da primeira vinda e na promessa da segunda vinda de Cristo. Então não seria necessário mais a primeira vinda de Cristo, também não seria necessário também a segunda vinda de Cristo, porque o problema estaria resolvido. Né? A alma agora encontrou o quê? Paz, sossego, foi para o paraíso. Né? É esse fôlego de vida que volta para Deus. Eu não sei, Giovanni, se a gente entraria aqui no campo do mistério de Deus. Pode ser. Né? Porque eu acho que entraria no campo do mistério de Deus, porque o que seria de fato esse fôlego de vida, né? Deus, ele soprou o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, ele volta para Deus. Daniel tá querendo falar ali, vá. Pode falar, Não, pode falar. fale que eu fecho o pensamento já já. O que a gente pode dizer sobre isso é que, seja lá como for que a gente entenda esse fôlego de vida, esse Neshama Ruach, certo? A gente tem que entender que essa mesma alento vital ou princípio vital é dado aos animais. O senhor começou a tocar nesse assunto aí, né? Que Sim. quando o espírito volta para Deus ou o fôlego volta para Deus, é de todo mundo, Sim. inclusive dos animais. É isso que a Bíblia coloca. Eles não têm também, né? Ou seja, exatamente Tá isso no Eclesiastes. composto deles? Davi tinha perguntado aí a princípio, né? Eu estou com um texto bíblico aqui, sobre o que mostra na Bíblia que há essa semelhança realmente, assim, se a morte realmente mostra que acabou, como é a morte e tal. A gente entende muito bem, e todo mundo entende, assim, pelo menos todo cristão que realmente é comprometido com a Bíblia, isso independente da denominação, entende que os animais, quando morrem mesmo, ao extinção da vida. Mas o que a Bíblia diz a respeito da comparação dos homens com os animais? Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 3, 18 a 20, que diz o seguinte:
Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Exatamente um resumo de tudo que a gente falou aqui. Eclesiastes deixa isso de maneira bem explícita, ele resumiu tudo. Qual a diferença, né? Alguém pode se perguntar agora, né? Qual a diferença, então, dos homens para os animais? A diferença é que o Gênesis mostra que Deus colocou no homem a sua imagem e semelhança. Exatamente. Só. Esse ponto aí é só do composto. Né, mas da sua composição, da composição é a mesma. Então, o fôlego de vida do homem, a matéria do que é feita, é igual. O homem ser superior aos animais, porque tem a imagem de Deus, isso não quer dizer que ele tem uma entidade imortal e material nele. A Bíblia não diz isso. Assim como, por exemplo, né, claro, não é a mesma coisa, mas a gente poderia comparar. Um cachorro não tem o mesmo valor que uma barata. Ninguém acha que deve estar matando cachorro por aí. É errado. Mas a gente mata barata e deve matar mesmo. Mas são o mesmo composto. Feito de matéria, do pó da terra, recebeu o fogo de vida. Mesmo jeito. Se tornou alma vivente. Até as baratas. Certo? Qualquer ser vivo. E para quem é vegano? A mesma coisa. Agora, eu tenho uma Não bomba mata aqui barato. para vocês aqui, sobre esse assunto. Porque a gente vai lá, por exemplo, em algumas citações da Bíblia, por exemplo, a questão do ladrão da cruz. Não é? Jesus estava todo com esse episódio ali, aí Jesus olha para aquele ladrão que pediu ali perdão e reconheceu Jesus como seu Salvador. Jesus olha para ele, em verdade te digo, hoje estarás comigo num paraíso. Então, Jesus ali ofereceu a salvação naquele dia. Ou seja, logo depois o cara morreu e o seu espírito foi lá para a cruz e está lá com o Pai. Não seria assim, não? Será que foi assim? Comenta aí, Daniel. Não, eu quero saber de Tá, vou vocês. comentar, eu acho que Giovanni Porque não é vai uma gostar, dúvida porque que eu vou eu tenho dizer... aqui. Eu acho que muitos têm essa dúvida e muitos constroem assim, uma teologia em cima dessa afirmação aí do ladrão da cruz, né? Porque ele disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é a arma principal dos imortalistas sérios. Eles sempre atacam nós aniquilacionistas nessa passagem aí do ladrão da cruz. Exatamente. O que é que acontece? A questão ali é gramatical. Tem que ver se o verbo concorda com o advérbio ou com a outra palavra depois dele. Isso eu concordo com você. Aí é o problema. Aí o problema é o seguinte, se você pegar as palavras gregas Certo, ali, vamos que eu lá. não lembro no momento, termos. inclusive Você Dr. gaseou a aula Rodrigo- do grego. Inclusive o Dr. Rodrigo Silva, ele fez, se não me engano, mestrado, foi doutorado em cima dessa passagem dele. Ele prova, né, que tem como, sim, defender mortalidade da alma ali. Porém, ele admite, e nós também admitimos, que estatisticamente, através da Bíblia, a palavra lá que se liga de forma que dê a entender que é mortal, ela acontece poucas vezes em relação à imortalidade com que a palavra é usada, nossos amigos imortalistas usam no restante da Bíblia. Certo. Isso não significa dizer que nós estamos errados, entendeu? Apenas acontece poucas vezes na Bíblia, se não me engano, uma ou duas, e eles acham que a gente não pode defender uma coisa dessa. Então, com todo respeito aos nossos imortalistas, vocês têm que entender que academicamente nós estamos sendo racionais em defender a mortalidade da alma nessas passagens. Agora, eu não sei explicar tecnicamente, né? Alguém a quer questão acrescentar gramatical mais? aí da Questão passagem. gramatical? Gramatical, eu realmente agora não tenho nada Certo. específico sobre esse texto, né? Aham. Mas a gente sabe que também existe o princípio do já e ainda não, né? A gente sabe que existe isso. E assim, eu acredito que dentro do que a gente estuda sobre a temática da morte na Bíblia, que apresenta de fato que não existe essa possibilidade, para aquele ladrão na cruz, realmente, quando ele ressuscitar, que a gente vai chegar nesse ponto, quando ele ressuscitar, para ele vai ser o hoje mesmo. Entendeu? A gente vai chegar nesse ponto da ressurreição, no final de tudo aqui, da nossa conversa, né? Já está aqui pontuado e trilhando aqui os pensamentos, e a gente vai chegar nesse ponto. Então, quando chegar nesse ponto, quem está ouvindo vai entender. Então, assim, para o ladrão,
quando ele for ressuscitado, não vai deixar de ser hoje. Vai ser hoje, como- ponto. Vai ser hoje, ponto. Porque ele morreu, tá nesse estado de inconsciência, não tá sabendo de nada de lá até agora, e até Cristo voltar, né? A segunda vinda de Cristo. Ele não tá sabendo de nada, mas quando ele ressuscitar, vai ser quando pra ele? Ontem? Amanhã? Hoje mesmo. Vai ser hoje mesmo. No piscar do olho, né? Entendeu? E a questão, entra aí a questão da tradução com a vírgula, poderia entrar também? Tem uma Ou tradução. não? Sim, tem uma tradução da Bíblia, que é a TEB, eu não sei a nova edição dela como é que tá, mas a anterior que eu tenho, coloca de forma ambígua, tá assim, né? Em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Segundo os tradutores, e é uma tradução católica, né? Ou seja, de pessoas que acreditam na imortalidade da alma, eles enxergaram que ali é ambíguo. A pesquisa do Dr. Rodrigo é interessante porque, pelo menos em um aspecto, Daniel, eu sei que você falou aí, mas no aspecto mais importante da pesquisa dele, ele fez uma pesquisa, tanto no Novo Testamento, mas principalmente foi olhar a fonte, né, daquilo que os autores do Novo Testamento utilizaram para escrever o seu material, que foi a Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento. Ou seja, antes dos apóstolos nascerem, antes de Jesus, um grupo de judeus fez uma tradução do Antigo Testamento para um judeu de fala grega que morava no 70 Egito. judeus. Né, a lenda diz, né, ou a tradição diz que foram 70 judeus que fizeram a tradução em 70 dias. Então, ele fez uma pesquisa, procurando lá, né, o advérbio de tempo hoje, quando ela aparece nessa construção, como é que geralmente ela se liga. Então, ele viu que geralmente o verbo estará, ou outro verbo, se liga mais ao advérbio do que com o verbo da frente. Certo? No caso, te digo hoje. Esse seria, estatisticamente, embora isso não seja um argumento conclusivo, mas assim, é algo que a gente deve levar a pensar, porque é assim que ocorre frequentemente na Bíblia, se liga ao advérbio, e não ao verbo que vem na frente. No caso, estarás comigo no paraíso. Então, o ideal seria, né, de acordo com esse estudo, e que a gente concorda, porque quando chega na manhã da ressurreição, no domingo de manhã, quando Maria vai até lá encontrar Jesus, ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ou seja, ele não foi. Então, Jesus não tinha ido ao céu ainda. Nem ele mesmo tinha ido. Só depois da ressurreição. Ou seja, se nem ele mesmo tinha ido, não tinha como estar lá com o ladrão no céu naquele dia. Certo? E isso está de acordo com a teologia da Bíblia do tempo inteiro. Você vai encontrar diversas ocasiões em que Paulo, principalmente nas epístolas, né, vai falar que a recompensa do justo é na sua vinda. Sempre na sua vinda. Vai estar com Jesus quando ele voltar. Então, a volta de Jesus é que abre esse processo de ressurreição, de volta à vida. Essa é a mensagem. A gente vai estar junto com Deus, com o Pai, quando recebemos o galardão na volta de Jesus. Essa é a mensagem consistente do Novo Testamento inteiro. Porque quando você vai lá para Paulo, né, nas suas cartas, Tessalonicenses, por exemplo, ele até coloca o elemento da crença na ressurreição como sendo, assim, uma base muito forte. Ele até chega a dizer assim, vocês serão mais infelizes se você não acreditar na ressurreição. Então, por exemplo, qual seria o significado da ressurreição se a vida mesmo não fosse colocado um fim ali quando o cara morre, né? Porque, qual é a finalidade, então, da ressurreição, né? Se o indivíduo estivesse em algum estágio ou alguma fase. É aquela questão, qual seria a finalidade não só da ressurreição, qual seria a finalidade da vinda de Cristo? Aí qual seria a finalidade de puxar tudo isso, entendeu? Você começa a puxar um monte de coisa e você derruba por terra um monte de coisa na Bíblia se isso for a verdade, entendeu? Tá lá no céu, realmente, ó, não tem ressurreição, não tem pra que ressurreição, não tem pra que a vinda de Cristo, já tá resolvido. Isso não aí. Precisaria Deus vir morrer por nós. Lá em João 14, entendeu? Né? João 14, qual é o consolo que Jesus deu para os discípulos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, que entra em mim, na casa há muitas moradas, se não for, não vou teria dito. Aí fala, né? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Quando é que Jesus vai receber os seus seguidores com ele? Quando preparar e voltar. Ele diz, ó, eu vou embora, certo? Eu vou embora, mas quando você morrer, fique tranquilo. Daqui a pouco você vai morrer, você não está comigo. Ele nunca foi essa mensagem. Quando eu voltar, vos receberei para mim mesmo. A mensagem sempre é essa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer a mesma coisa. Que na ressurreição, no último, ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressoarão incorruptíveis e nós estaremos com o Senhor. A ressoar da última trombeta. Esse é o momento que a gente vai ser reconciliado, reconciliado não, vai ser reajuntado com Deus, né? Na sua presença. Apocalipse 20 também, a gente vai
Vai abrir esses textos. Vai abrir Mas esse texto segura também. esses textos, vamos falar com os nossos amigos aqui, porque dá uma interagida com a galera. Primeiramente, a gente quer dizer que você é nosso convidado especial para conhecer essa comunidade show de bola. Comunidade Espaço Novo Tempo, que fica localizado ali no auditório do Hotel Xênios. Então ali você vai chegar e nós teremos sempre, semanalmente, aos sábados, 2 momentos. O primeiro momento é chamado de Lições da Bíblia ou Lição da Escola Sabatina para quem já é contextualizado no ambiente adventista, nesses contextos. Então você vai lá estudar a Bíblia e tal, interage com a galera, dá ali sua participação e depois a gente tem a entrada do nosso momento do culto ali, louvores e pregação. Então, vai lá, visita a nossa comunidade. Se você estiver ali caminhando pela orla, vai lá, entra à vontade. É uma comunidade que você pode ir de forma mais à vontade, informal, de formalmente indo. Então é bem bacana. Semanalmente, todos os sábados, a gente se reúne lá, tá certo? Quero também aqui deixar o recado para todos os internautas, para interagirem no nosso chat. Tá? Porque a gente tá lá no trabalho ali do Instagram, tá muito bacana. E semanalmente a gente abre chats, perguntas, respostas. Dê seu feedback. Como é que você queria que uma comunidade fosse ao seu ponto de vista? Vá lá, interaja, curta nossas fotos, compartilhe. Vá no YouTube, compartilhe o vídeo. De repente você está escutando isso pelo Instagram ou tá no YouTube. Tem essas 2 plataformas de meio de comunicação para a nossa comunidade se comunicar até você. Então, deixar aqui também nosso patrocinador oficial, o Estúdio Vision, fica localizado aqui em Tambaú, na Avenida Nego. Então, se você tem um desejo, está em busca de um estúdio para fazer ali suas programações, você vai encontrar um estúdio moderno. Também aqui destacar, se você gosta de hambúrguer, eu quero destacar a hamburgueria Dom Parrilha. Aí é top. Eita! Vocês estão pensando que a gente tá marombado assim? É de quê, meu amigo? É de proteína. Não é de puxar ferro, não. É de comer hambúrguer. Proteína, hambúrguer Eu tô com precisando, né? 0 calorias. Tá precisando, né, Giovanni? Mas chega lá. E o hambúrguer é feito na parrilha, ou seja, não tem aquela gordura saturada. É aquela carne de forma artesanal. Você agora gostou dessa, viu? Zé gostou, então Zé mandar um gostou, abraço para o nosso amigo Zé, que também faz parte dessa família, dessa comunidade. E a gente está aqui recomendando a hamburgueria Dom Parrilha. Coloca aí nas plataformas, no Waze, no Google, e que você vai chegar facinho lá, não é? E se você deseja frequentar, você não gosta de frequentar uma igreja porque acha formal, a gente tem um ambiente legal e gostoso. Sabe como é que chama? A gente chama lá de pequeno grupo. Ou célula, se você é mais familiarizado assim. Mas não importa o nome que você chama, o que importa é o conceito. É onde você vai se reunir com pequenas pessoas para bater um papo gostoso, orar, conhecer pessoas. E isso é muito bom. Então você é o nosso convidado de participar. Vai aí no Instagram, manda as mensagens, porque tem uma equipe que logo vai te responder. Não deixa ninguém no silêncio. A gente responde a todo mundo e você vai poder, então, participar ali. Eu queria abrir aqui umas perguntas de respostas rápidas, se for possível, né? Porque nosso amigo internauta que está em casa quer participar, quer interagir, e essa é a forma que a gente se comunica com eles. Certo. Então, fizeram a seguinte pergunta. Onde estão os mortos? Mortos. Mortos. Estão aonde? Estão no pó da terra, né? Não Foi a mortos, no resposta pó da que terra, Deus isso. deu. Ok. Estão mortos. É tudo que a gente conversou aqui agora, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Exatamente. Estão aguardando a segunda vinda, né? Aí Jesus fala, né, que em João, capítulo 5, diz que aqueles que, quando ele vier, que fizeram bem vão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mas 2 tipos de ressurreições, Só né? na segunda vinda. Por enquanto, estão aguardando a ressurreição. Ou para condenação, ou para salvação. Uma pergunta aqui meio pesadinha assim, ó. Como o cristão pode homenagear a memória de um falecido sem cometer pecado? Eu gostaria de responder essa aqui com a crença que eu disse que tenho, que existe sim um tipo de vida após morte. Eu tava imaginando que você ia falar isso mesmo. Que essa era a sua forma Que tipo de vida existe após a morte? E aí, para quem conhece, né, conheceu, quem é próximo a essa comunidade, conheceu a história de Werton. Um jovem dedicado à obra missionária, à obra de Deus. Um jovem que sabia
lidar com todas as classes de pessoas, que nunca fez acepção de pessoas, um indivíduo que sempre teve o seu coração no evangelho, na missão, gostava e amava as pessoas. Ele construiu esse legado. E esse legado, ele é vivo até hoje. Felizmente, para quem não sabe da história, para quem não conhece, o Herto faleceu. Ele teve um infarto ali, há uns 4 anos atrás, e ele morreu, na esperança da volta de Jesus na ressurreição. Mas o que fica vivo de Huerto? O que o Huerto construiu. O que fica vivo hoje na nossa memória, a gente está falando aqui, a gente falou de Salomão. Salomão está morto, está aguardando, mas a obra de Salomão, ela vive até hoje nos nossos meios, e a gente para estudar, para pesquisar sobre Salomão. Então eu acho, e aí falo para meu amigo, se você tiver a oportunidade de fazer tudo que é de bom, faça. Que isso que você está fazendo não morre. Você vai morrer. Mas aí, qual é a melhor forma de homenagear? É aquilo que o legado que o indivíduo deixou. Você não precisa estar reverenciando ninguém ou indo lá, sabe, sabendo que o destino dele já foi selado em Cristo, em Jesus, está aguardando a ressurreição. Mas você pode homenagear o legado que ele deixou. A sua memória, né? A sua memória, as referências, as coisas boas. Nós construímos a nossa história, a nossa vida, às vezes, um exemplo de pessoas que deixaram caminho, deixaram a trilha, a porta aberta, o caminho aberto, a passagem. Então, a gente se espelha muito nisso. Então, eu acho que dá sim. E é essa morte que eu acredito que existe. Eu imaginei. Esse legado. Lê só o finalzinho da pergunta dele. Como o cristão pode homenagear a memória de um falecido sem cometer pecado? Vamos assim, a pergunta é sua, é você que manda na sua pergunta, né? Mas eu vou tentar ser ousado aqui só para mudar um pouquinho esse final, né? Sem pecar. Digamos, como eu posso homenagear dentro do princípio bíblico relacionado ao tema que a gente está tratando aqui? É dessa forma. Porque a homenagem é isso aí. Agora, se você pensar em homenagear, digamos assim, eu vou falar das memórias dele para ele ficar feliz aonde ele estiver, aí já é outra história. Então, nesse caso, alguém poderia, assim, só por um carro no sentimento do seu pessoal, ir no túmulo, no cemitério, deixar uma flor lá? Seria problema? Para mim, não seria um problema. Ele pode ir. Agora, o que vai mudar é esse pensamento e objetivo dele. Uhum. Ele pode deixar uma flor, deixar 2, 10, 20. Não tem problema. Agora, o que ele tá pensando é um prazer, no caso, pessoal dele, é pra ele se sentir bem. Assim, tá, beleza. Mas se ele tá fazendo isso, sabe porque eu vou deixar realmente pra ele ver e gostar e ficar feliz, aí já não tem condições. Então, homenagear, sim, na perspectiva de tô homenageando assim, para que a pessoa, mais dentro do princípio bíblico, faça o que Davi falou. Né? Mantenha a memória da pessoa ali, o legado, fale sobre ele, ó, como foi bom ele ter feito isso, não tem problema nenhum. Porém, deixa eu dar só mais uma ênfase aqui. Faça de tudo para homenagear enquanto a pessoa estiver viva. Tem uma música, entendeu? De Zezé de Camargo, que diz assim: eu quero viver a vida, quero flores em vida. Exatamente. Colhida no jardim do amor. Exatamente. Olha que profundidade. Porque geralmente se dá flores, na maioria dos casos, quando o indivíduo morre. Mas ele está dizendo ali, eu quero flores em vida. Exatamente. Então, dentro de tudo que a gente falou aqui e entende agora a condição de quem está morto, né? Se o seu pensamento for, respondendo novamente, se o pensamento for homenagear para a pessoa que morreu ficar feliz, faça isso enquanto ela estiver viva. Aí sim ela vai ficar feliz, ela vai pensar, ela vai querer celebrar com você esse momento. Vai ser bom, vai ser gostoso você fazer essa homenagem, né? Inclusive agora lá na igreja, recentemente, a gente teve algumas homenagens, né? Davi mesmo recebeu uma homenagem, o seu pai, Davi, também recebeu uma homenagem. Que bom ser homenageado enquanto tá o quê? Vivo. Se esse é o pensamento, para fazer você feliz. Entendeu? Então essa é a forma que você consegue homenagear, né? Dentro do princípio bíblico relacionado ao tema da morte. E essa parte que Giovanni falou, né? Por exemplo, você vai lá nos Marcos, né? Não acontece mais nada. Eu tive ali no Marco Zero, ali no Rio Grande do Norte. Então, é apenas um memorial. E assim, o sepulcro, né? A sepultura, o túmulo, ele passa a ser um memorial. O indivíduo já é liberto dessas questões, ele vai lá só como referência, né? Aqui foi onde eu deixei.
Tem a questão da manutenção também. Você não pode deixar jogado, largado. Você tem que dar a manutenção correta ali. Você tem que mandar limpar, ajeitar. Não é? Então, também não vejo nenhum problema, desde que as nossas motivações, o motivo que me leva é bastante sólido, sabendo que o indivíduo está ali descansando, não tem memória. Eu acredito ali, não tem memória, não tem lembrança, não tem recordação. E está ali aguardando a ressurreição. Não é? E ali só tá ali restos, o pó que daqui a alguns anos vai voltar a virar pó novamente. Mas ali foi um marco, né? Então representa isso aí. Algumas outras perguntas. É verdade que existe batismo pelos mortos? Boa pergunta. Tem batismo pelos mortos? Batismo A nossa intenção aqui não é falar nomes, né? Não é falar nomes. Batismo pelos Mas mortos. sim, tem algumas, né? Tem uma denominação aí que pratica isso, né? Essa ideia do batismo pela morte, Batismo pelo por morto. Por procuração, né? Por procuração. Genealógico. Eles, se eu não estou enganado, eles tentam criar uma base aí em 1 Coríntios 15, 29, verso eu 29, não é isso? Uhum. Eles tentam criar essa teoria com base nisso aí, mas é como a gente está falando, dentro do princípio bíblico, para responder essa pessoa, existe. A gente só não concorda com isso diante do conhecimento bíblico. Existe, tem pessoas que fazem isso. Ok. A gente só não concorda com isso, né? Quando estuda a Bíblia sobre isso, a gente não concorda. Mas não faz muito sentido, né? Porque como a gente está entendendo aqui que a pessoa está numa condição de não saber de nada, que vai ser resolvido tudo 100%, como está falando aqui na primeira ou na segunda ressurreição, não tem mais o que fazer por essa pessoa. É porque essas pessoas acabam acreditando numa salvação pós-mortem. Isso. Então morreu, mas morreu longe dos caminhos de Deus, sem crer em Cristo. Então, essa denominação acredita que você batiza essas pessoas que morreram incrédulas, para que elas possam ser salvas. Aí pode terceirizar a salvação. Pode terceirizar a salvação. Basicamente é isso, né? Lembrando que o batismo, o sentido do batismo mesmo é você declarar, é você selar aquilo ali seu, né? com consciência e algo seu com Deus. E só para ninguém achar assim que o pessoal vai pegar lá defunto lá e batizar, é alguém que batizado por procuração. Sim, então pega um sim. familiar da pessoa Para batizar. e batiza Isso. em nome daquele falecido familiar É. dela. Então eles fazem extensos estudos genealógicos, né? Dá pra procurar ver os Isso. antepassados das pessoas. Como Agora- a gente, Não, Tá. termina. e como a gente tá só lembrando, como a gente tá falando, viu, gente, aqui, a gente não vai falar nome disso e daquilo, porque esse não é o nosso objetivo. Não é atacar, mas a gente tá dizendo assim, aqui Esclarecer. esclarecer dentro de um princípio bíblico que realmente não funciona dessa forma, né? Não tem como ser dessa forma. Deus é justo. Aquela pessoa que não se entregou a Cristo, Deus vai ser justo. Sabe o porquê não se entregou? Porque tá nas mãos de Deus isso aí, né? É da pessoa com Deus. Deus é que vai resolver isso aí. Então, Deus sabe se a pessoa teve oportunidade, se não teve, né? Se negou sabendo que estava negando. Então, tá nas mãos de Deus. Não tem para que a gente se preocupar agora em terceirizar a salvação daquele que morreu. Tá nas mãos de Deus. Deus sabe de tudo, como é que foi feito. Então, se tranquilizar com isso. E em relação à salvação, tudo que tiver de fazer, faça agora, Agora. em vida. E apesar de estar na Bíblia essa passagem, né, como o Eric mesmo falou, só existe essa passagem em todo o Novo Testamento. Então, assim, Isso. fazer uma doutrina, claro que pode fazer, né? Claro que pode fazer, por exemplo, no juízo investigativo e tal. Mas essa passagem, como tem só uma, assim, fica difícil a interpretação, logo os especialistas não têm uma São uma conclusão. várias interpretações. né, Exatamente. Daniel? São Então, várias dentro desse texto. A gente prefere ficar no silêncio, né? O contexto inteirinho de 1 Coríntios capítulo 15 é Paulo argumentando a favor da ressurreição. Então, em um momento ele vai falar assim, né? Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Dessa expressão, as pessoas acham que pode batizar alguém em nome dos mortos. Mas pode ter outras, assim, simplesmente algumas pessoas, né? Porque tem um pai da igreja, não lembro o nome dele agora, que falava que o sangue dos mártires era semente. Ou seja, quanto mais mártires Roma matava, mais cristãos, Mas aparecer. mais outros se convertiam. Então, simplesmente, Paulo pode estar aludindo a essa questão, essa situação. Os mártires, pessoas morriam, por conta desses mortos, outras pessoas se salvavam, ou seja, se convertiam por causa do testemunho delas. Então, tem muitas possibilidades, não precisa a gente se apegar a uma tão obscura que não tem Sim. respaldo em nenhuma outra parte da Bíblia.
Daniel, essa é pra você. Vê a sua cara. Você lembra uma vez você contou a história lá do Chaves, que você tava assim? Como foi aquela história lá? Então, a história... Eu tava assistindo Chaves, né? Escondido de meu pai. Né? Meu pai era bem assim, né? É, Aí... bem cuidadoso. Bem assim. Bem assim. Ele tá online ele e tá assistindo, online, irmão. Aí, né? Ele tá online. Tá online. Por isso que eu fiz Usava um pra- bigodão. Agora vai ter que assistir escondido de novo agora. Escondido. Que programa era? Aí, era Chaves. Aí, quando eu tava assistindo Chaves, tava... não lembro se era Kiko que tava assustando Chaves. Eu acho que era Kiko que tava assustando Chaves. Aí ele botou um lençol em cima dele e começou a fazer tipo um fantasma assustador, né? Assim, tal. Aí, nessa hora, que tava... Meu pai passa na frente, olha aquilo... Aí pega, rapaz, você não vai assistir Espiritismo mais não. Aí, pum, desligou. Aí, pronto. Não aí- passou na classificação, mas Não assim, passou. eu me lembrei disso aqui porque uma pessoa colocou assim, ó, minha tia, ela ouve a voz da sua mãe. Ela ouve, ela já morreu, não é? E ela continua a ouvir essas vozes. E é idêntica. 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 E aí? Então, tem alguns caminhos aí, né? Ou pode ser pelo âmbito da medicina, ela pode ser uma pessoa esquizofrênica, né, que ouve vozes, né? Eu E também tem, eu né? tenho A psicologia pode confirmar Exato, isso eu aí. tenho uma pessoa que, conhecida próxima a mim, que ela tem isso, precisa se medicamentar. Ou, no âmbito teológico, né? Nós cremos que digamos assim, o arqui-inimigo de Deus, Satanás, ele é capaz de fazer coisas inimagináveis, milagres, etc. E pode muito bem se disfarçar, camuflar, a ponto de tentar assustar as pessoas para que as pessoas desviem o foco bíblico, né, para acreditar no contrário que a Bíblia diz. Né? Em outras palavras, nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Exatamente. Nem tudo que é Isso. sobrenatural vem de Deus. Então, ou o indivíduo está sob um efeito psicológico, Psicológico. Saudade, né? Sentindo a falta, e o psicológico pode sim. pode sim, Pode sim fazer ou isso. isso também por esse caminho aí. É. Isso. A gente não vai entrar muito nesse lado, porque aqui não tem nenhum psicólogo, psiquiatra, né? Não. Então, não tenta trilhar muito por isso aí. Mas a gente sabe que sim, psicologicamente tem como acontecer isso, é como o Daniel falou. Né? A gente não quer julgar nesse momento, deixando bem claro Nós não também outra temos coisa. parâmetro para... A gente não tem parâmetro e nós também não estamos aqui para julgar a experiência pessoal dessa pessoa. Diante da Bíblia, a gente entende que, de fato, não tem condições de ser a pessoa falecida. Mas também aqui a gente não está para julgar essa experiência pessoal. mérito. O mérito pode ter essas possibilidades? São essas possibilidades que foram cogitadas aqui. A gente não está aqui para julgar, Agora, mas tem um diante da lance. Bíblia... Tem um lance aqui Perfeito. lá quando... Vocês lembram da história lá do Saul? rei de Saul, né, que o profeta já havia sido morto. E Saul, então, ele teve a necessidade de consultar o profeta Samuel, mas ele estava morto. E ali, então, ele vai até um feiticeiro, Necromante, né? necromante, e parece que a Bíblia diz que a necromante conseguiu trazer Samuel à vida. Vocês contam essa história aí? Porque eu vejo muitas pessoas aí acreditando. Muitas pessoas sinceras dizem que isso é bíblico. Consultar os mortos, trazer a vida. Porque foi assim que aconteceu lá com o rei. A leitura natural da passagem parece realmente sugerir isso, porque quando Saul pergunta, primeiramente ele vai até a necromante e pede para ela trazer Samuel para falar com ele. Aí ela diz, vai narrando lá, eu vejo um ancião subindo da terra, tal. Aí Saul conclui, é Samuel. E aparentemente parece que é, mas só que esse tipo de linguagem, esse tipo de forma de se expressar é comum na Bíblia. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, quando a serpente aparece, o texto lá diz que foi Satanás que falou? Não. Diz que foi a serpente que falou. Mas cobra fala? Não. Mas o texto não diz que foi Satanás que usou. Mas todo mundo diz que é Mas Satanás. todo mundo sabe que foi Satanás. E a própria Apocalipse lá vai dizer que a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás. A gente sabe, né? Todo leitor da Bíblia sabe que ali era Apocalipse 12. Satanás, era uma contrafação.
Mas a forma de se expressar, a narrativa, é do ponto de vista da pessoa que está observando. Ok. Então, a pessoa que está observando ali, no caso, Saul, né, e a feiticeira que foi quem descreveu, parecia que era Samuel. Mas a gente não pode achar que era Samuel de verdade. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, isso é que qualquer cristão sabe disso e pensa da mesma forma, os mortos, a necromancia, ela é condenada pela Bíblia e é uma crença que todo cristão tem. Todo cristão sabe que não se pode consultar os mortos, porque não é bíblico. Todo cristão. Porque isso está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a gente entender que a feiticeira tinha, de fato, poder para trazer Samuel, era a gente dizer que ela teve uma experiência religiosa legítima, se a gente entender que foi Samuel de verdade ali. Isso não pode ser, né? A Bíblia condena isso. Condena. Até mesmo na passagem, né, o Samuel, ele faz uma profecia certeira. E assim, isso dá a entender que realmente foi Samuel ali. Mas Satanás, ele pode muito bem acertar. Faz uma certeira e outra errada. E outra errada. Porque Eu disse que lembrei, ele morreria no outro dia e não morreu. Não morreu, verdade. Uhum. Bem lembrado. Uma certeira e outra errada. Então, assim, mesmo Satanás acertando, não quer dizer que ele é poderoso, cara disso, né? Ele vai pela probabilidade. Então, Exatamente. essa questão é bem fechadinha em relação à Bíblia. A Bíblia realmente condena a consulta aos mortos. Deuteronômio 18, Isso. verso 10 ao verso 12, vai ser claro com isso. Eu achei até importante você citar isso, e os meninos aqui também comentarem isso, porque dentro dessa pergunta aí, que foi falado, né? Pergunta não, comentário, não foi uma pergunta, foi um comentário. Dentro desse comentário aí, eu já ia falar exatamente sobre isso. Né? Que Deuteronômio 18 vai falar claramente que não é, usa até uma expressão forte, tá? Que Deus abomina. Não é nem só que não concorda, não é coisinha fraca, não. Assim, é abominação ao Senhor. Esses tipos de atividades, né, de ação, consulta aos mortos e tal. Como o Daniel falou aqui, a gente sabe muito bem que o inimigo ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer isso. Então, assim, que interesse pode existir na gente de querer falar com os mortos? O cristão, aquele que acredita na Bíblia, segue os passos de Cristo, ele vai ter interesse em falar com Deus todos os dias. Eu não preciso me preocupar em consultar o morto para saber o que é que eu vou fazer da vida, ou como se o morto agora tivesse um poder sobrenatural, né? Morreu, ganhou um poder sobrenatural, ou seja, está acima de Deus agora para eu consultar ele e falar, faça isso ou faça aquilo. Ou como é que foi no passado para entender o que está acontecendo agora. Vai falar isso com Deus. É interessante essa questão de Saul, porque antes dele ir até a necromante, ele tinha tentado o contato com Deus, por meio de profetas e tudo mais, né? Por meio do Urim e do Tumim, que o sacerdote utilizava, e Deus não respondeu. Aí Deus iria responder por meio do necromante, quando Deus já tinha condenado a necromancia, não faz sentido nenhum. Lá em 2 Crônicas, capítulo 10, aliás, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, fala assim, né? Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, ou uma necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, um dos motivos por que Saul morreu foi justamente porque ele consultou o necromante que ele já tinha proibido. E diz mais o texto aqui que Deus não respondeu a Saul. Se Deus não respondeu, não era Samuel. Vamos supor que Samuel estivesse no céu. Vamos supor. Ok. Deus não teria autorizado, a gente sabe que ele não estava porque estava morto. Deus não teria autorizado a vinda de Samuel até aqui, porque Deus já tinha negado a Saul responder de outras formas. Não faz sentido É a nenhum. necessidade que a gente tem de querer uma resposta divina, né? Aí tem algumas pessoas que até comentam, às vezes a resposta de Deus pode ser sim, não, ou espera um pouco. Se Deus quiser querer ficar em silêncio naquele momento, ou se Deus quer ficar em silêncio com você nesse momento, para quem está ouvindo, né? Respeita o silêncio de Deus, né? E respeitar o momento dele. Ele sabe o momento de tudo para se resolver as coisas, responder. Tem resposta que a gente não vai receber agora. A gente sabe muito bem disso, só quando Cristo no voltar. caso de Saul, Deus já tinha respondido. Né? Já tem não respondido, tem mais papo sim. com você. Exatamente. Então, assim, essa sede de resposta faz com que algumas pessoas tomem esse caminho. E a Bíblia está sendo clara. É a abominação ao Senhor. Agora, uma questão que eu tenho assim, porque eu conheci uma pessoa que ela carregava um sentimento muito forte, porque o pai dela havia falecido, certo? E ela tinha alguns cuidados, porque ela tinha uma crença de que o pai estava rodeando ela, em espírito. E ela, toda vez que ela tomava banho, ela tinha receio. Porque, rapaz, será que meu pai está me vendo pelado aqui no banheiro?
será que meu pai está vendo isso aqui que eu estou fazendo? Porque agora ele não é mais físico, né? Ele agora é em espírito. Tá invisível agora. Invisível em todos os lugares. Mas eu conheci também uma pessoa que por anos, essa pessoa, ela vivia traumatizada com a perda do marido. E ela passou muito tempo para se recuperar psicologicamente. Dizer para não consultar um morto quando você não perdeu ninguém é fácil. Mas dizer para não consultar um morto, alguém que sofre desesperadamente, e eu vejo pessoas se lançando numa sepultura na hora de um enterro. Aí não é fácil. E aí o indivíduo está ali, na sua tentativa de amenizar o sofrimento. Na tentativa. Numa esperança de uma consulta, de ouvir uma voz, e assim muitos imbuídos por essa motivação, né? Saul era um intuito político, não tinha sentimento nenhum. Quantas vezes Saul menosprezou lá o profeta, não queria nem saber. Mas agora ele estava preocupado porque o pagamento ia chegar. Então ele queria alguma resposta política. Mas o que a gente pode dizer para esses queridos? Essas pessoas que sofrem, essas pessoas desesperadas, essas pessoas que talvez hoje estão lá no cemitério. Talvez muita gente está derramando lágrimas nesse momento. No desespero, o pôr do sol chegando, tendo que se despedir mais uma vez, vai deixar apenas flores, a lembrança, a recordação. Então a gente vê muito disso, não é? Muito disso. E como é que a gente pode amenizar o sofrimento dessas pessoas? Com que esperança? Com que palavras? Não é? Ou então é compreensível, deixa ela consultar a forma de amenizar a dor e o sofrimento dela. O que é que a Bíblia traz ou apresenta algum tipo de esperança em relação a um assunto tão fácil? Porque a gente viu que o próprio Jesus, não é? Na questão do Lázaro, a única vez que mostra que Jesus chorou foi quando Jesus estava diante de alguém que estava sofrendo pela morte. E aí, o consolo que Paulo diz para a gente consolar uns aos outros com relação à morte é da ressurreição. Esse é o único consolo bíblico sobre essa questão. Agora, pessoas que acreditam de forma diferente, que acreditam que são seus familiares, podem vê-la e elas estão ali, eu acho que não existe uma fórmula, né? A gente tem que ter muito bom senso, muita calma. A gente está pisando em terreno, quando é sofrimento alheio, a gente está pisando em terreno sagrado, mais ou menos, assim, digamos assim. Então, a gente tem que ter muito respeito pela pessoa. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente pode tentar ver se a pessoa está aberta a conversar sobre o assunto. Se ela tiver, a gente apresenta biblicamente para ela o que a Bíblia diz. Eu acho que não há outra coisa a ser feita. Você respeita a pessoa, escuta. E se a pessoa tiver, num momento de sofrendo muita dor e não tiver aberta, a melhor coisa que você faz é chorar junto com ela. E pronto, final. Tem esperança aí? Eu acho que agora cabe a gente ler o texto de Eclesiastes, que a gente não leu ainda. A gente só comentou muito sobre ele, né? Sobre essa questão aqui, mas não foi lido. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, assim, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui. Vou ler o verso 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A gente poderia ler outros versos aqui também, mas é só para lembrar. A gente já está falando sobre isso, mas não foi lido. Então a gente leu agora. Só para lembrar que, assim, é como o Giovanni falou aqui. O conselho que Paulo dá, a esperança é a ressurreição. Porque isso aqui é que é a verdade. É o que a Bíblia está mostrando pra gente. Infelizmente, essa pessoa que pode estar agora, nesse momento, né? Como o Davi falou, nessa situação de estar lá chorando, em pranto, querendo falar, querendo ter um contato, tá com muita saudade. Uma lembrança, uma voz, um exatamente. Sussurro, qualquer coisa. A Bíblia mostra, como a gente está falando aqui sempre, aqui nesse esse momento é o momento que a gente está tentando trazer esperança para essas pessoas. É mostrar para ela que dessa forma, infelizmente, não vai conseguir alcançar o que ela mais quer. Entendeu? De uma forma adequada mesmo, como a Bíblia está dizendo. Então, assim, a forma é essa. É a esperança da ressurreição. O conselho que a gente dá. Procura uma pessoa que esteja viva.
que possa estar junto com você, do seu lado, abraçar, acolher, somar forças, entendeu? Conversar, desabafar, ouvir algum conselho, orar também é bom, né? Falar com Deus, claro, mas procure outros métodos, né? Esse, infelizmente, a gente sabe que não tem como, mas o que a gente está fazendo aqui nesse momento é para levar esperança para essas pessoas, um conhecimento, entende? Um conhecimento que assim, ó, esse é o conhecimento aqui, eu vou sentir paz, eu vou sentir tranquilidade, uma esperança no futuro, né? Que Deus tem e promete pra gente. E o próprio Paulo fala, né? Quando escreveu aos Tessalonicenses, ele tinha uma dificuldade, né? De acreditar. Uma influência já meia dualista, né? Dessa separação. Eles tinham uma dificuldade de entender esse processo de ressurreição. Eu achei interessante que ele usa um termo lá, Paulo, né? Se vocês não acreditam, em vão é vossa fé. Ele até coloca como ponto, assim, fé e ressurreição. Ele coloca como contrapontos. Então, se você não crê na ressurreição, se você não acredita, não é? Jesus ressuscitou, se vocês não acreditam que vai haver uma grande ressurreição, em vão é vossa fé. Vocês serão os mais infelizes, não é? Pessoas de como viver num campo onde a morte é a certeza que acontece, ou seja, todo mundo nasce já com seu cronômetro virado, sabendo que a morte é algo mais certo que vai acontecer. E o antídoto para esse desespero, né? Para essa insegurança, essa incerteza do futuro, é saber que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu acho isso aqui fantástico. Ou seja, tem uma frase, né, que diz assim, ó, que a solução para tudo é certo para a morte. Mas a Bíblia apresenta uma outra realidade. A Bíblia apresenta que há solução para tudo, inclusive a morte. Porque em Cristo, e aí lá o livro do Apocalipse fala, né, que o último inimigo que Deus vai destruir é o quê? É a morte. A morte. Aí tem um compositor e um amigo, né, cantor Jefferson Pilar. Ele escreveu assim, ó, a morte vai morrer para sempre. Interessante esse trocadilho que ele fala, ou seja, aquele que matou tanta gente, um dia vai morrer. Muito poético, né? Que é a morte. Então a Bíblia, ela apresenta assim o fim, não o fim nosso, mas o fim daquele que tem nos destruído e destruído pessoas ao redor da vida, né? Eu queria pegar um gancho no verso que tu falou agora, de 1 Coríntios 15, que fala assim que se não há ressurreição, Paulo vai argumentar, né? Em vão a nossa fé. Esse é um dos argumentos, talvez, o argumento mais significativo, mais forte em favor desse ponto de vista que a gente está defendendo. Porque se existisse imortalidade da alma, é claro que existia esperança. Se existisse vida após a morte, como as pessoas entendem, que morreu, saiu, foi lá para a glória, é claro que não precisava de ressurreição. Existiria outra esperança além da ressurreição. Mas Paulo coloca toda a ênfase na ressurreição. Se não existe ressurreição, Acabou. está perdido. Está tudo acabado. Por quê? Ele pensava assim. Porque ele sabia que não tem ninguém morto que foi para a glória. Não tem isso. Existe um teólogo cristão, luterano, chamado Oscar Cullmann, que ele escreveu um livro justamente com esse nome. Ressurreição dos Mortos, Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos. Em que ele vai mostrar que o argumento neotestamentário, o argumento de Jesus, dos apóstolos inteiro, é na ressurreição. A esperança nunca é dada numa imortalidade da alma. E a pergunta que deviam ter feito aí é: e Jesus morreu? Né? Porque assim, se Jesus, como é que Deus pode morrer? Não é verdade? Deus pode morrer? É complicado, né? Complicado, né? Deus não pode morrer. Senão ele não pode ser considerado Deus. E aí quem morreu foi Deus ou foi o 100% homem que Jesus estava ali? Aí é que 100% tá. homem, 100% Deus. Que tem essa parada Aí aí. é que tá. Daniel, se você levantou isso aí, tem que responder. Né? Você Ele levantou a levantou porque ele já dúvida. está na ponta da língua aí. Responda. Não é porque isso é... É uma pegadinha de Enem. Não. É porque um dos os críticos, né, de nós, a aniquilação, pegam muito nessa coisa de Jesus. Como é que ele morreu, então, né? Então, Jesus tinha uma natureza, aí teria que entrar na questão da natureza de Deus, de Cristo. Ele tinha uma natureza, como é que falou, 100%, união hipostática, né? 100% homem, 100% divino. Então, quando diz que Jesus morreu
né, na Bíblia, ele morreu a parte Humana. humana, né? A divina não morreu. E ficou aonde nesse momento? Agora, Então, até isso aí, Daniel, é muito complicado, porque... exato, é muito- difícil entender Porque assim, isso. a encarnação é um mistério. A Bíblia não explica. Ela só diz que aconteceu. Mas ela não explica. Então, tanto a encarnação, da mesma forma, a morte de Jesus, como foi que aconteceu, é misterioso também. Só que a Bíblia só diz que Deus estava com Cristo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. De alguma forma misteriosa, sei lá, a pessoa do Deus Filho ficou, sei lá, latente ali no túmulo. Não dá para explicar. A Bíblia não revela. Não tem como Então, chegar numa a explicação. pessoa parte para a argumentação nesse ponto aí, ela não está sendo muito justa. Está sendo meio desleal. Porque, assim, a encarnação é misterioso. A Bíblia coloca dessa forma. Entendeu? Ela mesma não sabe explicar. Daniel, Então, se um crítico vier com essa crítica para nós, a gente diz que ele é desleal. É meio desleal Entendi. colocar a questão da encarnação, por consequência, né? Como seria a morte de um Deus encarnado. Como é que seria? Não tem sentido. Entendi. eu diria assim, que bom se chegasse para mim e falasse, né, me fizesse uma pergunta do tipo e a gente tentasse chegar em algumas especulações e não conseguisse chegar num resultado verdadeiro, porque a Bíblia não revela, como o Giovanni está falando, dentro do aspecto da natureza divina, eu ia dizer que bom que foi desse jeito. Porque é uma prova de que ele é Deus. É ele ter coisas que eu não entendo. É ele ter poder o suficiente ao ponto de eu não entender. Só prova cada vez mais que ele é Deus. E que eu não consigo chegar no nível dele ou reduzi-lo ao meu nível para entender com tanta facilidade as coisas. Isso é importante, entendeu? Esse mistério de Deus, ele tem essa importância. Porque eu vou olhar para tudo isso e vou dizer, rapaz, é poderoso mesmo, ao ponto que eu não consigo entender. Olha só um negócio desse. O Deus, ele consegue, a encarnação, né, de Cristo, consegue morrer, se ressuscitar. Mas é muito poder, irmão. Tá fora Então, do... Tá fora da cogitação. Que bom, então. Eu dizer, que pessoa- bom. Tô feliz por isso. Ele tá provando que ele é Deus. Gostei. A pessoa tem um monte de verso bíblico mostrando como é a natureza da morte, a natureza do homem. Em vez de a pessoa se pegar nisso aqui, vai pegar questões filosóficas. E a gente não... misteriosa. Você pega com o que está claro na Bíblia, irmão. A Exato. Bíblia está clara sobre muitos pontos. Essa é uma regra de Tá revelado. Essa é né? uma regra de interpretação que todo mundo entende. Só não quando convém. Mas a gente interpreta as partes difíceis da Bíblia à luz das partes claras. Que sejam difíceis, mais obscuros, a gente avalia eles por meio daqueles que são mais claros, Sim. mais explícitos. E a Bíblia é muito explícita, como a gente acabou de falar aqui, de Gênesis e Apocalipse, falando do que é a natureza humana, do que é a morte. A pessoa vem pegar um ponto filosófico para ficar especulando como é que teria sido a morte e a vida de Jesus. Tá querendo virar Deus, entendeu? Tá querendo a mesma natureza de Deus que é para poder explicar a natureza divina. Não vai, meu irmão. A gente vai passar aqui 10 horas ou mais, semanas, anos, tentando explicar a natureza divina, o que ele é capaz de fazer, e a gente não vai conseguir chegar no... Como é que ele consegue fazer isso? Enfim. Agora estão pedindo Vamos um lá. conselho aqui. Sepultamento ou cremação? Me perguntaram isso. E aí? Me perguntaram isso um dia Foi mais desse em aí. conta, né? Meu pai Eu penso disse dessa que forma. não pode ser cremação. Porque é do senão- paganismo, né? Não, porque se quando Jesus voltar, como é que vai reunir as partes? Vai encontrar. É meio complicado. Vamos facilitar para Deus, né? A gente tava falando agora. Pois é, né? Vamos deixar as partes juntinhas. Se é assim, aí vou colocar mais uma. É. Dou os meus órgãos ou não? Aí sim. Sim. Não. Então, dentro dessa nesse- linha. nessa- Essa linha de construção. Entendeu? Nessa questão de construção. Vamos deixar logo tudo juntinho, que é pra facilitar. Rapaz, não se preocupe com o Eu poder não vou de dar Deus, meu não. órgão. Vai que ele me dá um coração diferente, né? Pois é, não, não se... Essa é uma boa questão, porque imagina só, né? Eu morro, dou um órgão meu para Daniel. Aí Daniel foi salvo. Com Sim. o coração meu. Com- E quando eu exato. vou ressuscitar? Aí vai ficar- pegar vai- o Daniel e Daniel... ou vai tirar o coração dele pra lhe devolver, ou não sei como é que vai ser agora, né? Mas, enfim, então assim... Então, o que for mais... Fui liberada para fazer uma zoada. E Deus precisa da matéria-prima inicial. Não, pois é, Deus não Isso. precisa. de Pra matéria quem não escutou... Isso não é uma voz Peraí, do além. Vamos falar aqui. Vamos explicar não esse negócio é voz aqui. do além. Tem uma galera grande aqui. Aê! Que fez o seguinte comentário. Se Deus precisasse da matéria... Como foi o comentário? Deus não Matéria-prima. precisa da matéria-prima inicial. Ah, ok. Deus não precisa da matéria-prima. Nem a gente é matéria-prima inicial.
Exatamente. Rapaz, você colocou Chico aqui, rapaz, numa confusão dessa. Como é que E ele pode, tá né? assistindo. Tá. Eu um filho vou. desnaturado, viu? Esse tá difícil, meu amigo. Então, Vamos pro sepultamento Davi. e cremação, o que for mais em conta. O que foi mais em conta mais pra acessível, você, tá de se boa. der pra você fazer a cremação, Tá não de tem boa. Se problema, pudesse, fique se tiver- sossegado. mais sustentável para o planeta. E é mais sustentável sustentabilidade. para o planeta, estamos dizendo aqui, né? Melhor ainda do que Exatamente. queimar, vou dar uma aqui mais polêmica ainda. É você pedir para doar seu corpo para ir para a universidade ser estudado ali para. Isso. É, eu ia colocar nesse ponto também. Eu falei da doação de órgãos, né? Mas ainda tem essa aí. E ele tava Ok. nesse caminho aí. Mas enfim, O Gabriel, Chico tá bem bonzinho com você. Daniel, tu tá ferrado, viu? Olha, o Gabriel faz uma pergunta aqui. O que Ellen White quis dizer quando escreveu que os anjos do Senhor protegem o precioso pó de Guilherme Miller em seu túmulo? Eu acho que não foram essas palavras que ela usou, mas assim, o contexto é o seguinte, né? Pouco depois que Guilherme Miller morreu, que ele morreu poucos anos depois do desapontamento de 1844, e ele morreu sem aceitar a doutrina do sábado, sem ter entendido a questão do juízo investigativo e sem aceitar a questão da mortalidade da alma, isso que a gente está estudando aqui. Ok. Então, alguns pioneiros, alguns irmãos, começaram a criticar e dizer que Miller não seria salvo. Aí, em resposta a isso, para dizer que Miller morreu salvo, Deus mostrou para ela, como se fosse simbolicamente, metaforicamente, metáfora. um anjo guardando o túmulo dele. E ela pegou e Certo. disse isso, ó, Deus, mas o que ela quis dizer? Que Deus mostrou, quer que vocês saibam que o senhor Miller, o irmão Miller, está salvo, independente disso aí. Ok. Está salvo, independente de não ter crido exatamente como a gente nesses pontos. Essa é a questão. E aí você, metáfora. peraí, você tocou até um ponto interessante aqui, assim, que ele não acreditava nisso que a gente tá discutindo aqui, isso não é ponto de salvação. Não é. Não. Ok. Para deixar bem esclarecido também. A ressurreição, sim. O estado dos mortos, não. Peraí, a crença na ressurreição, ele é ponto. É ponto, sim. Ok. A questão que a gente tem que entender é que qualquer coisa que a pessoa não tenha compreendido, foi uma falta de compreensão da pessoa, isso não é causa de perdição para ela. Quando é que a pessoa está pecando em algo? Quando a pessoa sabe que a Bíblia ensina aquilo e ela conscientemente Faz o faz o contrário. contrário ou se recusa a querer aprender. Quando a pessoa se fecha voluntariamente, também a pessoa está num estado pecaminoso. Deus é justo, né? Aham. Deus é justo. Então, está no campo aí da justiça de Deus e realmente, se a cabe a pessoa... gente. Eu acho que a gente É. deveria fazer um podcast depois sobre soteriologia, sobre a Boa. doutrina da salvação. Boa, Porque boa. Boa. pense num negócio que todo mundo quer, assim, um gabarito. O que faço para me salvar e o que faço para me perder. Sim. Dentro desse ponto aí, né? Tu falou que foi o Gabriel, né? Ou Gabriel, qualquer outra pessoa. É a gente tomar o cuidado de não ficar, digamos assim, endeusando, né? Alguns personagens. Alguns personagens. Por mais que importante. Por mais que importante que tenham sido, não ficar só Deus é digno de adoração, né? Digno de exaltação. Não existe uma outra possibilidade, né? E falando sobre esse ponto aí, sim, Davi. Vamos ver se é uma oportunidade a gente faz. Eu me lembrei agora até do caso lá de Moisés. Lembra quando Moisés morreu?